Mateus 12:10 diz assim: E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será que o homem que tendo uma ovelha, se num dia de sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem no sábado. Então disse a aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho sobre ele para o matar. Queridos, eu não sei qual é a sua concepção acerca do Cristo, entretanto eu tenho uma grande estima pelo homem chamado Jesus. Jesus, de fato, ele é Deus encarnado. E ao mesmo tempo que ele é Deus encarnado, ele também é homem. Então Jesus é 100% Deus, ao mesmo tempo que ele é 100% homem. E de todas as características, ou de todos os nomes, ou de todas as apresentações que a Bíblia coloca acerca do Cristo, o que mais me fascina é justamente o fato dele ser Deus-homem, homem-Deus. A humanidade do Cristo. Isso desperta em mim um grande interesse. Isso faz com que eu olhe para Cristo com um olhar, não só um olhar de constrangimento, mas também com um olhar de amor, um olhar de intimidade, um olhar de paternidade, um olhar de filiação, um olhar de intimidade, mas também um olhar modelo. Quem é o meu modelo? Jesus Cristo é o meu modelo. E ele não é o meu modelo simplesmente pelo fato de ser Deus. Ele é o meu modelo, porque ele é a perfeição da humanidade. Se existe um ser humano de verdade, pois acredito que pois eu não posso falar de você, eu só posso falar de mim. Eu, Rodrigo, sou um projeto de ser humano. Eu sou um protótipo de ser humano. Mas se eu quiser conhecer um ser humano de verdade, de fato, eu olho para Cristo. Ele é um ser humano de verdade. E por isso, Cristo me fascina, porque ele é 100% Deus, mas também é 100% homem. Entretanto, quando eu olho para os livros biográficos, livros que falam acerca desse Jesus que me fascina, me parece que às vezes esse Cristo é mal criado. Eu não sei se você tem essa percepção, mas me parece que Jesus às vezes está revoltado com o sistema e é mal criado com o sistema vigente ou até mesmo com a religião judaica. Por isso que em determinados momentos, algumas passagens, algumas circunstâncias, como por exemplo, Mateus capítulo de número 12, verso de número 10, que nós fizemos menção, parece que Jesus está sendo revoltado, mal criado, que ele não é a favor do sistema ou da religião em questão em Israel. Porque quando olhamos para Mateus capítulo de número 12, verso de número 10, nós vamos ver que ali há um episódio, há uma circunstância, há uma narrativa. E esta narrativa, esse episódio é que Jesus cura uma determinada pessoa que tinha a mão ressecada, a mão atrofiada. O grande problema que eu quero aqui demonstrar aos irmãos não é a cura em si, mas o dia em que se foi curado. Quando Jesus curou aquela pessoa, e o escritor ele é enfático em dizer que Jesus cura no sábado. E talvez para mim, para você, nós, cristãos brasileiros do século 21, dessa contemporaneidade, cristãos ocidentais, o sábado, ou executar uma boa obra, uma boa ação, uma cura, no sábado para nós não tem assim o que reprovar. Por que não se pode curar no sábado? O sábado seria para nós um dia qualquer. Entretanto, curar no sábado para um judeu, aí já é um erro.
aí já é violação. Por isso que digo que neste sentido, quando você lê, e aqui eu queria que você prestasse atenção no que eu acabei de falar. Quando você lê as páginas da Bíblia Sagrada que contam a vida do Cristo, mas não medita nestas páginas, e nestas passagens, e nestas narrativas, talvez a grosso modo você vai criar uma má percepção e uma má ideia de quem é Jesus. Pois se simplesmente você passar o olho, se simplesmente você ler, talvez Cristo soe como mal educado, como revoltado. Como pode um judeu curar no sábado? Porque quando falamos de Shabá, o sábado para o judeu, o sábado é o dia do descanso. Não só era, como é o dia do descanso. Pior, ou mais profundo, ou vamos complicar a situação. Não é só o dia do descanso, é um mandamento de Moisés. E não é o 10º mandamento, não é o 9º mandamento, ou não é o mandamento que está no livro de Levíticos, mas é o 4º mandamento da lei de Moisés, conforme escreveu o próprio Moisés em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 8. Moisés assim descreve o mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia ele descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Logo, o sábado é o dia do descanso, entretanto é o mandamento, e pior, é o 4º mandamento. E Jesus cura no sábado. E este mandamento não é algo que os judeus, eles cumpriam lá na época ou no período bíblico, cumprem até hoje. Quando Daniela e eu tivemos a oportunidade de ir para Israel ano passado, chegou na sexta-feira, 18 horas da tarde, tudo fechou. Inclusive o transporte público também parou. E só voltou a funcionar às 18 horas do sábado. Parou às 18 horas da sexta-feira e ficou o tempo inteiro, à noite, depois o dia do sábado, tudo sem funcionar, nada aberto. E só volta a funcionar às 18 horas do sábado. Então não é um mandamento que eles cumpriam lá atrás. É algo que eles vivenciam hoje. Mas quando eu olho para o contexto cultural e o episódio dentro do contexto bíblico, nós vamos ver que existiam 2 rabinos muito famosos na época de Jesus, Shammai e Hilel. E um desses 2, Shammai, ele era muito radical. Ele era intolerante a determinadas coisas. E ele tinha uma interpretação sobre a lei de Moisés no quesito sábado. E dentro do seu radicalismo para Shammai, não se podia nem mesmo orar. No sábado você não pode fazer nada. Tenta imaginar nós colocando isso como prática. Um dia sem lavar roupa. Um dia sem lavar louça. Um dia sem recolher a sujeira do pet. Um dia sem arrumar o banheiro. No sábado você não vai fazer nada. Inclusive, segundo o rabino Shammai, nem orar. Nem orar. O que dizer de orar e interceder por outra pessoa no sábado? Não pode. De repente surge no cenário de Israel um homem. Jesus. E ele então começa a fazer o inusitado. E começa a curar no sábado.
E se simplesmente você lê, como eu falei, e não meditar, parece que Jesus, então, ele está revoltado, e parece que Jesus é contra o sistema e a religião judaica, e parece que Jesus ele é malcriado, e parece que Jesus está abolindo, cancelando a lei de Moisés, ou indo tudo aquilo que é contra a lei de Moisés, mas a verdade não é essa. Jesus não veio abolir a lei de Moisés. Jesus não está sendo revoltado, malcriado contra a religião judaica. Jesus não veio cancelar a lei, pelo contrário, ele veio cumprir a lei. Eu acho que é melhor. Ele não só veio cumprir a lei, ele encarnou a lei. É como se você perguntasse: o que é a lei de Moisés? A lei de Moisés é aquele camarada que está andando ali, o nome dele é Jesus. Ele encarna a lei, por isso ele cumpre a lei. E vou mais adiante. Jesus não só ele é a lei encarnada e cumpriu a lei, como ele é a interpretação da lei de Moisés. Se você quer ler o Velho Testamento, se você quer ler a lei de Moisés, você tem que colocar uma lente, a lente do Cristo. A lei de Moisés, o Velho Testamento, só fará sentido quando eu olho e coloco a lente do Cristo, porque o Cristo é a maior evidência da interpretação da lei. Do contrário, se eu não olhar para o Cristo, eu vou tropeçar na lei e começar a ter pensamentos errados acerca de Deus. E vou achar que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. E eu vou começar a ter dúvidas, questionamentos que podem me levar até mesmo a descrença, a oscilação na fé. Então, para interpretar a Bíblia Sagrada, interpretar o Velho Testamento e a lei, eu tenho que olhar com a ótica do Cristo. Cristo não veio cancelar a lei, ele veio cumprir a lei. O que Jesus ele está fazendo nesses episódios, que às vezes parece que ele está revoltado, indo contra, mas não é. Ele está cumprindo. O que Cristo está fazendo é ressignificar conceitos. É isso que Jesus está fazendo. E quando eu olho para isso, Jesus ressignificando conceitos, se existe algo que eu aprendi na minha peregrinação de fé, como cristão, algo que eu aprendi é que Deus ensina conceitos e o homem transforma em preceitos. Eu vou repetir. Deus ensina conceitos e o homem transforma em preceitos. O conceito do descanso no sábado. Este conceito parte do pressuposto de tudo tem um limite. É necessário uma pausa. É necessário um momento de refrigério. É necessário o descanso. Porque quando Deus descansa, quando Ele está criando, Ele não descansa porque ficou enfadado. Ele não descansa porque ele pegou Covid e agora ele não tem mais o mesmo porte físico para poder desempenhar uma função. Ele não descansa porque o termômetro de poder dele caiu, porque ele gastou muito poder, agora ele precisa se alimentar, um café bem forte com ovo, um cappuccino bem como um bacon, para subir de novo o poder dele. O poder de Deus não tem termômetro, ele não oscila. Quando ele descansa, Deus ensina o conceito da completude. Por hoje é só. Por hoje chega. Acabou. Plenitude. Tem um limite. Porque quando falamos da criação no quesito Deus, coloca isso a potência infinita. Deus poderia ter criado tudo o que criou infinito. Estaria criando até hoje infinitas possibilidades. Tudo infinito. Mas chega uma hora que ele para.
Porque há limite. Por hoje chega. Por isso que eu não sou a favor. Não sou a favor de você ficar trabalhando o tempo inteiro, todo dia, toda hora, dentro da igreja. Não sou. Quando é que tu descansa? Quando é que tu senta para fazer carinho na mulher? Quando é que tu abraça e joga um videogame com o moleque? Quando? Que hora? Ou a tua família não faz parte das tuas obrigações? Que hora que você vai fazer alguma coisa que você gosta? O que você gosta? Eu gosto de fazer a unha. Que hora que você vai fazer isso aí? Porque não tem tempo. Eu queria estudar o inglês. Por que não faz? Porque não tem tempo. Então não é dinheiro, é falta de tempo. Então por que você não faz? Algo que você gosta. Eu gosto tanto de ler, mas não leio o livro porque eu não tenho tempo, porque a igreja me suga, porque eu tenho 10 cargos como pastor Selmo, então eu preciso de estar lá todos os dias, o tempo inteiro fazendo, eu tenho que ensinar, eu tenho que correr, sou eu também que pego o lixo, mas eu pego também o papel, sou eu que faço tudo. Que hora que tu para? Aí tu morre. Fica tudo aí. Que hora que você para? Deus ensinou o conceito do descanso. Há um limite. Se contente. Por hoje é só. Acabou. O homem transforma em preceito. Obrigação. Só porque é sábado tem que parar. Nem ora, nem respira. Obrigação. O homem deturpou o conceito de Deus. Deus ensinou o conceito da valorização da vida, pois o descanso é sinônimo de valorização da autovida. E o homem transformou esse conceito em um preceito, desvalorizando a vida pela ganância, com a ideia de ter, pois se eu não tiver, logo eu não faço parte de um grupo, não estou enquadrado neste ciclo, neste grupo, então para ter eu tenho que trabalhar demais, fazer 2 coisas, ter 2, 3 empregos, então para eu tenho que me esfolar, eu tenho que me dedicar. Deus ensinou o conceito da valorização da vida. O que é o descanso senão valorização da vida? E o homem transformou em preceito com base na ganância, onde suga como um buraco negro, minando as tuas forças. Quantas e quantas pessoas eu acompanhei e fiz aconselhamento pastoral dizendo que na outra igreja é sempre a mesma história. Eu trabalhava disso, eu fazia aquilo, e aquilo outro. E aqui, pastor, aqui tu descansa. Aqui você não faz nada por enquanto. Aqui primeiro você só senta, escuta a palavra, deixa Deus te curar. Quando você estiver curado, quando você estiver disposto, quando você ressignificou os conceitos, você está bem? Agora a gente trabalha. Até lá, se cura. Parece que é um pecado descansar. O que acontece com Israel é que Israel está cumprindo a lei. Sim, está cumprindo a lei até hoje. Mas ele está cumprindo apenas letra. Porque a essência da lei foi perdida. E qual era a essência da lei? A valorização da vida. Israel então cumpre a lei, mas esqueceu da essência da lei. Então quando parece que Jesus está sendo revoltado, na verdade não. Jesus ele está ressignificando o conceito e trazendo de volta a essência da lei. E qual é a essência da lei? A vida. A valorização da vida. Então, o que é que Jesus está ensinando? Em Mateus, capítulo de número 12, verso de número 10 em diante. Acredito que o primeiro grande ensinamento que Jesus está nos ensinando nesta passagem é que a lei serve à vida. Repito, a lei serve à vida e não o contrário.
Não é a vida que serve a lei. É a lei que serve a vida. A lei foi feita para a vida. A lei foi feita para dar respaldo à vida. A lei foi feita para proteger a vida e não o contrário. Isso é tão verdade que Jesus pega um exemplo como vida. E ele pega a ovelha. E Jesus diz no verso de número 11 de Mateus 12: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, se ela cair numa cova, num buraco, num poço artesiano, e aí? Vocês não vão lá buscar, não? Vocês não vão tirar ela de lá, não? O que Jesus está demonstrando é que a lei serve à vida. Logo, Jesus inicia o verso de número 12, usando uma tática dos rabinos judeus, que era a tática da comparação em escala de intensidade, em escala de valor. Então Jesus, ele começa o verso de número 12 dizendo assim: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Em outras palavras, se você vê a tua ovelha cair, o que dizer de um homem? Você não vai ajudar? Comparação em grau de intensidade, em grau de valor. Se a vida da ovelha é valorizada para você, o que dizer do homem? Primeiro grande ensinamento de Jesus: a vida precede a lei. Ponto. A vida precede a lei. Ponto. Segundo ensinamento de Jesus, que vejo nessa passagem, é que o sábado, segundo a ótica do Cristo, é um dia de restauração completa. Porque quando nós olhamos para a ótica biológica, a saúde por trás do descanso, é justamente isso. O descanso, ele é a restauração psíquica. Por que você tira férias? Por que tem um final de semana? Por que você pega um feriado prolongado para descansar? Porque é a restauração psíquica, é a restauração emocional, é a restauração biológica, orgânica do teu corpo. Logo, o descanso, ele é a restauração completa do homem. Partindo desse pressuposto, Jesus, então, ele termina o verso de número 12, de Mateus 12, dizendo: é por consequência lícito fazer o bem no sábado. O que Jesus está dizendo? Se o descanso, o sábado, é o dia da restauração completa, então por que a gente não restaura completamente essa pessoa que está enferma? Por isso, estenda a tua mão e receba a restauração completa. O descanso é a restauração completa. O que Jesus está dizendo? Qual é a terceira lição? A terceira lição que percebo que Jesus está nos ensinando é, na verdade, um princípio. E eu gostaria que você gravasse isso na sua cabeça. O trabalho do homem, o descanso do homem é o trabalho de Deus. Eu vou repetir. Essa amanhã vai estar no Instagram. O descanso do homem é o trabalho de Deus. Eu acho que é justamente isso, só que mais elaborado, que o salmista do Salmo 127, verso de número 1 e verso de número 22, ele quis dizer. E eu faço questão de ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto descansa.
Ele dá enquanto dorme. Então eu repito o terceiro ensinamento ou o terceiro princípio. O descanso do homem é o trabalho de Deus. Em outras palavras, eu posso afirmar dizendo que o descanso do homem, no descanso do homem é quando Deus trabalha. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque quando nós falamos de culto-fé, quando nós falamos sobre a fé, nós sempre tratamos, me parece que nós cristãos ocidentais, tratamos teologicamente a fé como se fosse uma epopeia. Um ato de alguém. Um fato na história de alguém. Um posicionamento de alguém. Uma decisão de alguém. Isso é falar sobre a fé. Entretanto, este ato, este fato, essa postura, essa decisão, ela é heróica. Ela parte do pressuposto da ousadia, onde você vira para o camarada de fé: nossa, você tem muita coragem, você é muito corajoso, muito ousado. E ela vai para o campo do uau, caramba, como você conseguiu. Por isso, eu digo que nós, cristãos brasileiros, ocidentais, a nossa teologia sobre a fé, ela me parece muito heróica, muito hollywoodiana, uma epopeia, que sai do campo da ousadia e da coragem para o uau, o espanto, o alumbramento. Mas quando eu olho para o descanso em Deus, em fé, eu percebo que o descanso em Deus, em fé, também é um ato. Também é um fato. Também é uma postura de alguém. E também é a decisão de alguém. Descansar em fé em Deus é uma decisão. Partindo desse pressuposto, descansar em fé em Deus também é um ato de fé. Mas não soa tão heróico. E é por isso que você e eu talvez não ligamos muito. Queremos produzir, mas deixa eu te falar uma coisa: o reino de Deus não é capitalismo. Deus não vai te medir pelo que você produz. Deus vai te medir pela tua verdade, tua sinceridade diante dEle. Teu espírito abatido, teu coração quebrantado, teu espírito humilhado. É por isso que Jesus vai te medir. É assim que Ele vai te olhar e vai te analisar. E vai te acompanhar. Então, o que é o Shabá? O que é o sábado? O sábado é a fé em Deus. É o descanso em fé em Deus. O que é o Shabá? O que é o sábado, senão o descanso em fé em Deus, na verdade, no favor de Deus? O que é o Shabá? O que é o sábado, senão a fé em Deus, o descanso em Deus, na verdade, na graça de Deus? Jesus hoje está convidando você a descansar como aquele homem da mão mirrada. E por que é um convite? Porque todos os dias em Deus é um dia de restauração completa. Não existe um momento único. Tem que esperar a hora do culto fé para eu ser restaurado. É só lá na igreja, às 18 horas, quando começar o louvor, aí eu serei curado. Não.
Isso aí é misticismo. Isso aí é crendice, isso aí é superstição. Em todo momento, na era do Cristo, é um Shabá, é um sábado. Jesus está convidando as almas cansadas a descansarem nos braços do Pai. E por que é um convite de restauração completa? Porque todos os dias é dia de cura. Cura da alma. Todos os dias é um dia de receber e dar misericórdia, de receber e dar perdão, de receber e dar abraço, de ser ouvido e ter um ouvido. Todos os dias é um Shabá. Todos os dias é um dia de descanso em Deus. Eu oro para que você tenha fé. Mas não precisa ter uma fé heróica. Uma fé que descanse nos braços do Pai. Porque Ele está no controle de toda a situação. O convite de Jesus a você essa noite é para que você venha descansar. Mas também Ele dá uma ordem para você. Jesus quer que você estenda a tua mão mirrada. Para aquele homem, para aquela pessoa, mão é literal. Mas qual é a tua mão mirrada? Jesus quer que você estenda na direção dele para que seja curado. Como escreveu o apóstolo, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se você tiver que ter fé, tenha fé no descanso, porque Deus tem cuidado das coisas. Deus os abençoe.